Capítulo 6. Através dos imensos jardins, Lin caminhava em direção à casa escorada em uma bengala. Ao atravessar as enormes salas que faziam seus passos ecoarem como os de um fantasma, parecia carregar um enorme peso nas pernas. Nem mesmo as filmagens que fizera com John Hardy, um diretor extremamente exigente, a tinham deixado tão exausta. Passava dias inteiros andando a cavalo, repetindo várias vezes cada cena, mas, ao final do trabalho, sempre se sentia em forma apesar do cansaço. No entanto, depois daquele encontro com Álvaro, parecia que todos os nervos de seu corpo gritavam, exigindo atenção. Quando chegou ao quarto, deixou-se cair sobre a cama pesadamente. Precisava se recuperar e entender o que havia acontecido. Tudo não passou de desejo sexual, de atração física, dizia a si mesma. Já tinha visto muitas de suas amigas envolvidas em romances, mas era a primeira vez que se sentia invadida por esses impulsos e ondas de paixão. Nem poderia imaginar o efeito devastador, incontrolável que uma atração sexual intensa teria sobre ela. Agora já sei o que isso significa, pensava, recordando-se embaraçada da maneira como Álvaro a tocara. Sentia ódio de si mesma por ter se entregado, correspondendo aos impulsos puramente sexuais daquele homem. Até vir para a fazenda, imaginava a relação entre um homem e uma mulher como sendo feita de carinhos e buquês de rosa, beijos suaves ao luar. Tudo isso terminando inevitavelmente no altar, onde, vestida de branco, se uniria ao homem de seus sonhos. Era uma visão bastante romântica e até mesmo ridícula, provavelmente resultante da educação conservadora que recebera das tias que a criaram. Aos 3 anos, Lin perdera os pais num acidente de automóvel. A partir de então, passara a morar com 2 tias solteironas, em Yorkshire, na Inglaterra. Jamais se esqueceria daquela casa escura, com móveis antigos, cheirando a gatos, únicas criaturas que aquelas mulheres amavam de fato. Graças a um seguro de vida de seus pais, pôde estudar e escapar do ambiente sombrio daquela casa. Não sendo boa aluna, deixou a escola depois de algum tempo, voltando para a monotonia em que parecia estar condenada, limpar, varrer e arrumar. A visita do tio Charlie, que morava nos Estados Unidos, viria mudar o curso daquela vida medíocre. Era como se ele tivesse caído do céu. Este lugar não é apropriado para uma garota tão linda, declarara, encerrando as objeções das tias. E, antes mesmo que Lin pudesse perceber o que acontecia, estava usufruindo as delícias do clima quente e ensolarado da Califórnia. Tinha, naquela época, 17 anos e uma grande paixão por cavalos. Deveria ter ficado com os animais. Certamente seria mais seguro do que com Álvaro, pensava. Porém, suas reflexões foram interrompidas pela chegada de Mercedes, que entrou no quarto depois de bater a porta. Lin, você não vem almoçar? Eu acho que exagerei no passeio que fiz pela manhã. Será que você e Dona Helena se importariam se eu não almoçasse hoje? É claro que não, respondeu Mercedes virando-se para sair. A propósito, eu falei com Álvaro sobre aquele assunto. Ele tomará as providências necessárias. Você e Ricardo não precisam se preocupar. É mesmo? E qual foi a reação dele? Ele ficou muito bravo? Claro que não. Jamais faria qualquer coisa que a magoasse. Como pôde pensar que Álvaro destruiria seu casamento? Agora, eu acho que você deveria contar tudo a Dona Helena. Afinal, ela deve ter notado que você anda preocupada com alguma coisa. Além disso, já que está tudo bem, por que não conversa com Álvaro diretamente? Lin, você é muito gentil. Mercedes deu-lhe um forte abraço. Como posso agradecê-la? Não precisa agradecer. O que eu fiz não é nada diante do que você e Dona Helena têm me oferecido. Agora eu vou tomar um banho para aliviar meus músculos doloridos. Depois que tirei o gesso, descobri que essa é uma das maiores delícias da vida. O banheiro era realmente luxuoso. Comparado com o que conhecera antes, aquele parecia um palácio. Lin preparou o banho com óleo de essência de rosa. Ao entrar na água, sentiu enorme prazer e alívio. Que diferença entre aquele banho de princesa e o de Yorkshire? Seu pensamento vagou deliciado em meio às nuvens perfumadas que exalavam da água escaldante. Lembrou-se da vida que levava na Califórnia, das aulas de equitação que o tio lhe dera, da maneira pela qual aos poucos se ligara afetivamente ao rancho. Tio Charlie, no entanto, fazia questão de manter Lin afastada do circo, onde trabalhava por diversão. A atividade principal dele era a criação de cavalos, mas nas horas vagas se dedicava à vida artística. Certo dia, porém, um dos participantes do número dos cavalos resolvera ir para a Alemanha e tio Charlie convidara Lin para substituí-lo. Ela se mostrara incrivelmente talentosa, surpreendendo a todos. Nos últimos anos, estivera muito ocupada.
trabalhando como dublê, mal tendo tempo de sobra para sair e conhecer pessoas interessantes. É claro que tivera alguns namorados, mas nunca sentira nada de especial por nenhum deles. Não era de estranhar que o aparecimento de Álvaro lhe causasse tanta perturbação. Ele a impressionava com sua segurança e experiência. Aos 35 anos, ele sabia muito bem o que queria, ao contrário dos rapazes que ela conhecera anteriormente. Um simples não ou um olhar frio de desprezo não seriam suficientes para fazê-lo desistir de suas intenções. Caso desejasse alguma coisa, sabia como consegui-la. Lynn corava à medida que a imagem dele, alta e poderosa, surgia-lhe à mente. Lembrava-se da calça justa e da blusa de malha que ele vestia, e se achava uma louca de ficar ali revivendo as sensações incontroláveis daqueles beijos, como se os desejasse mais do que tudo no mundo. Sabia, no entanto, que o encontro na cachoeira nada significava para Álvaro. Tudo acontecera por força das circunstâncias. Ele havia sentido pena ao vê-la chorando, apenas isso. Que mais poderia ser? Jamais passaria pela cabeça de Álvaro que uma estrela de cinema fosse tão inexperiente a ponto de se emocionar com um simples beijo. Lynn sentia um ímpeto desesperado de revelar toda a verdade, de dizer que ele não beijara a noiva do irmão, que ela não era Marilyn Thorne, e sim Lynn, a dublê da atriz. Ao se enxugar, Lynn se questionava pela 100ª vez por que teria afinal concordado em participar daquela farsa. Que loucura! De uma coisa estava certa, deveria sair do México o mais rápido possível. Agora que podia andar sozinha, tentaria escapar de qualquer maneira. Havia ainda um agravante, o tempo. Quantos dias teriam se passado desde a sua chegada? Será que Marilyn já teria voltado? O que faria Larry Wide quando não a encontrasse no hospital? Depois de pensar em inúmeras ideias impraticáveis, Lynn finalmente decidiu telefonar para o tio. Ele transmitiria seus recados e era a única pessoa em que ela podia confiar. A melhor hora para ligar seria durante a siesta, no meio da tarde. Imaginava Lynn antes de pegar no sono. Quando acordou, já era quase noite. Vestiu-se rapidamente, torcendo para que não fosse tarde demais. Caminhou pelo corredor, sentindo o coração disparar dentro do peito. Bateu de leve na porta do escritório de Álvaro e como não ouviu nenhuma resposta, entrou sem fazer barulho. Ao se deparar com 3 telefones sobre a mesa, resolveu arriscar ligar em um deles, apesar de não saber qual faria a ligação externa. Chamou a telefonista, falando no tom mais baixo que conseguia. Um momento, ouviu-a responder, mas deu um pulo ao ver a mão de Álvaro sobre o telefone, interrompendo a ligação. O que está fazendo? Tentando telefonar, o que acha? Como entrou aqui sem eu perceber? Eu estava aqui o tempo todo, minha querida. Eu não atendi a porta porque não queria ser perturbado. Agora, se me dá licença, acho melhor voltar para o seu quarto. Por que acha que eu faria isso? Retrucou, perturbada com a presença de Álvaro. Percebeu que suas pernas tremiam incontrolavelmente. Por que eu estou mandando? E ordens são ordens, certo? Para início de conversa, eu não sou uma prisioneira. E você não pode... É prisioneira, sim. E eu a manterei aqui pelo tempo que eu julgar necessário. Será que ainda não percebeu isso? Mas não pode, murmurou Lynn, olhando para Álvaro como se fossem 2 estranhos. Toda a intimidade entre eles parecia ter desaparecido. Tudo o que havia agora era a frieza dos olhos negros dele a encará-la, ao conduzi-la pelo braço em direção à porta. Não tenho o direito de me impedir de telefonar de vez em quando. Além disso, não conseguirá me vigiar o tempo todo, retrucou, tentando se livrar das mãos dele que lhe apertavam a pele delicada. Tem razão. Nesse caso eu terei que instruir meus empregados para que controlem o uso dos telefones nesta casa. É isso que você deseja? Ele a sacudiu tomado de raiva. Lynn estava engasgada. A menos que me dê a sua palavra de que não porá as mãos nos telefones. Ao ver a frieza dos olhos de Álvaro, Lynn sentia-se derrotada. Não podia nem imaginar todas aquelas pessoas tão amigáveis a vigiar-lhe os passos dia e noite. Suspirando, desanimada, ela sacudiu os ombros e disse: Ok, você venceu. Dou-lhe minha palavra. Bem-gradas? Muito bem, querida, murmurou enquanto soltava seus braços. Confusa com a súbita mudança no tom de voz dele, ela o encarava paralisada, incapaz de se afastar, como que hipnotizada pelo aroma da colônia de Álvaro e pela visão de seus músculos cobertos apenas pela fina camisa de seda. Por Deus! Gritou Álvaro de maneira selvagem, olhando o rosto inocente de Lynn que tremia de desejo. Saia daqui, imediatamente! Exclamou, batendo a porta com violência. Lynn ficou sem se mover por algum tempo, com os olhos azuis cheios de lágrima.
Rumou para o quarto desolada como uma criança. Na manhã seguinte, decidiu sair outra vez sozinha. Era uma delícia galopar livremente pelo vale, sentindo a brisa fresca bater-lhe contra o rosto e o cheiro gostoso da grama do pasto se espalhando por toda parte. E com aqueles passeios ela se distraía, esquecendo as fortes emoções que Álvaro lhe despertava. O dia anterior tinha sido difícil, e ela permanecera no quarto após a discussão com Álvaro. Logo cedo, recebera a visita de Dona Helena enquanto tomava café. A bondosa senhora fora agradecer a ajuda que dera a Mercedes, mostrando-se preocupada com relação ao genro. Ricardo é fraco e ambicioso. Acredito que continuará a criar problemas. Durante a conversa com Dona Helena, Lin obtivera a informação de que Álvaro viajara para Monterrey. Provavelmente estava cuidando dos assuntos de Ricardo e não voltaria tão cedo. Ela, então, decidira aproveitar para explorar a estância. Prometera a Álvaro que não mexeria nos telefones, mas isso não queria dizer que tinha desistido de fugir. Pelo contrário, a discussão que tivera aguçara ainda mais a sua vontade de escapar. Resolveu não dar importância aos sentimentos confusos que aquele homem lhe causava. Partiria assim que fosse possível. Devia haver um caminho, uma estrada que contornasse as montanhas em direção a Monterrey. Quando chegou ao estábulo, no entanto, reparou que Álvaro previra seus planos. Os animais estavam sem arreios, mas isso não seria problema para ela, que montava em pelo e estava habituada com todas as artimanhas de um cavalo. Lin sentiu uma satisfação perversa, infantil, em desafiar aquele homem autoritário. Por isso, resolveu montar o fogoso alazão dele. Enquanto imaginava o percurso que faria para escapar dali, tentando adivinhar onde ficaria a estrada, surpreendeu-se com a súbita presença de Ramon. Olá! Oh, não! Disse para si mesma, concluindo que o rapaz estragaria todos os seus planos. Que bom encontrar você, disse, visivelmente impressionado com o fato de Lin estar montando em pelo e no cavalo do irmão. Pensei que Álvaro me impediria de sair de casa. Ele está preocupado com a sua perna. Ah, é isso que ele diz? Lin teve de se controlar para não falar tudo o que pensava do irmão de Ramon. Se desejava sair daquele lugar, o melhor que tinha a fazer era aproveitar a companhia do rapaz para descobrir onde ficava a estrada. Assim, mudou rapidamente de assunto, sugerindo: por que não vamos passear juntos? Como o tio gostou, aonde iremos? Gostaria de conhecer os animais que vocês criam para as touradas. Você poderia me explicar como fazem isso, não é? Sim. Tem certeza de que pode controlar esse animal sem esporas? Perguntou preocupado. Acho que sim, murmurou, tentando conter o riso. Após 2 anos trabalhando no circo, habituara-se a domar os cavalos. Quando seu tio resolvera deixar o picadeiro, Lin ficara muito aborrecida. Precisava decidir o que faria. Não se imaginava num escritório, trancada atrás de uma mesa. Acostumara-se àquela vida cheia de desafios e emoções. Você parece um moleque, Lin. Já está na hora de crescer, arrumar um bom casamento e sossegar, dissera o tio, preocupado. E Lin sorria. Certo dia, apareceu por lá um empresário, levando os filhos para assistir ao espetáculo. Impressionado com o desempenho dela, convidou-a para trabalhar com ele. Posso colocá-la em muitos filmes, andando a cavalo desse jeito não lhe faltará emprego, garantiu. Daquele dia em diante, Lin passou a aparecer em faroestes e outros tipos de filme, frequentando estúdios e convivendo com estrelas famosas a quem deveria substituir em cenas perigosas. Conte-me tudo o que você sabe sobre os touros, Ramon. Na verdade, ela detestava touradas, mas tentava disfarçar. Vocês, os americanos, não entendem que essas lutas são parte da nossa cultura. Aqui, todo garoto sonha em ser ou jogador de futebol ou toureiro. Para ser sincera, eu nunca vi uma tourada, mas eu sinto pena dos animais. Não precisa ter dó. Os touros brigam porque é da natureza deles, são criados para lutar. Logo entenderá o que quero dizer. Depois de passarem pelo curral, aproximaram-se de uma cerca de arame. Apearam e chegaram mais perto dos touros que pastavam do outro lado. Esses animais têm apenas 2 anos, foram selecionados para participar da corrida de touros e só daqui a algum tempo serão lutadores, são muito perigosos, acrescentou. Enquanto conversavam, ouviram o ruído do helicóptero de Álvaro que se preparava para pousar não muito longe dali. Lin virou-se para ir embora, pois sabia que tinha sido vista e que Álvaro ficaria furioso. Porém, notou admirada do outro lado da cerca, perto dos touros, uma menina que passeava inocentemente, carregando na mão um maço de flores. Guiada apenas pelos instintos, sem pensar no que fazia, Lin montou seu cavalo e saiu em disparada.
Saltou rapidamente a cerca em direção à criança, torcendo para que conseguisse chegar a tempo. Sabia muito bem o que fazer. Certa vez, viram um grupo estrangeiro executar um número fantástico e insistir em aprender aquela técnica, não ficando satisfeita até conseguir dominá-la com perfeição. Passaram então a utilizá-la no circo e fizeram muitas apresentações para a TV. Deus, faça com que eu não falhe agora, pediu em voz alta enquanto ouvia atrás de si as batidas das patas furiosas de um touro. Preciso me concentrar no tempo, eu só tenho uma chance, pensou desesperada. A menina estava paralisada de terror enquanto o animal se aproximava. Fique onde está, não se mexa, gritou Lin, consciente de que a garotinha não a escutava. Não havia tempo para mais nada, nem pensamentos e nem rezas. Inclinou bastante o corpo para o lado do cavalo para apanhar a menina e, com um movimento incrivelmente ágil, voltou para sua posição normal na sela, com a criança segura nos braços. Atrás dela vinha o touro, que passou como um raio, totalmente descontrolado em sua ira. Lin dirigiu-se para a cerca para fugir dali. Sabia que o cavalo estava cansado, mas precisava saltar de qualquer maneira. Só quando chegou ao outro lado e desmontou, trazendo com ela a criança, é que voltou à realidade. Percebendo a loucura que fizera, tremia sem parar ao colocar a menininha no chão. Ramon, apavorado, vinha correndo em sua direção. Por Deus, estou com o coração na mão, gritava. Naquele instante, chegava ao local o jipe de Álvaro. Viu só que incrível? Gritou Ramon. Que mulher! Álvaro estava branco como cera e encarava a Lin e a garota fixamente. Leve o jipe e a criança. Eu vou voltar a cavalo. Mas e as suas roupas? Ramon olhava espantado para o irmão, que vestia um terno elegante e formal. Por Deus, eu não me importo com isso, respondeu com impaciência, enquanto se inclinava para pegar a garota. Dizendo-lhe palavras de conforto, ele a carregou para o veículo, que partiu logo em seguida. Só então, Álvaro olhou para Lin comentando. Em nome de Deus, o que foi que você fez? Poderia ter morrido. Será que você entende isso, sua estúpida? Gritou, aproximando-se e sacudindo-a pelos braços. O quê? Lin estava atônita e completamente sem ar. Como ousa me desobedecer andando em meu cavalo sem minha permissão? Preferia que aquela menina tivesse morrido? O que mais eu poderia ter feito? Deveria ficar parada assistindo o touro esmagá-la? E não grite comigo, seu atrevido. Será que só pensa em seu orgulho? Que importância tem uma permissão nas atuais circunstâncias? Da próxima vez que uma criança estiver à beira da morte, enviarei formulários em 3 vias, pedindo-lhe autorização para agir, e tire imediatamente as mãos de mim. No movimento brusco, Lin se livrou dele e continuou a desabafar. Sim, eu sou cheia de surpresas e truques. Além de andar a cavalo, eu também sei lutar karatê. Por isso, querido, tome muito cuidado comigo. Por Deus, Lin. Ela parecia estar possuída por um demônio e tremia de ódio, enquanto atacava-o com palavras ásperas e cruéis. Na certa, você acha que eu era uma boba completamente a seu dispor com todo aquele gesso, não é? Fez de mim o que quis, seu machista. Pode impressionar Dolores, uma viúva venenosa, mas a mim só faz rir. Basta, já chega. E não tente me ameaçar outra vez. Agora que posso me defender, decidi mudar um pouco as regras do jogo, seu idiota. Então, por que não vai para o colo da mamãe como um bom menino? E Lin não pôde continuar o que dizia. Feroz como um daqueles touros selvagens, Álvaro partiu para cima dela. Lin correu até perder o fôlego, caindo sobre uma pilha de feno seco. Álvaro se atirou por cima dela, imobilizando-a. Já lhe disse que não deveria me desafiar. Você luta karatê, mas precisa ter algumas aulas de judô, querida. Antes disso, porém, eu tenho que lhe ensinar uma outra lição. Lin não conseguia dizer nada. Tentava descobrir por que agredir a Álvaro daquela maneira. Sabia que machucando, ela se machucava também. Além disso, o peso do corpo dele sobre ela causava-lhe sensações indescritíveis. Álvaro abriu a boca como para dizer algo, mas não pronunciou uma só palavra. Ela ofegava violentamente diante daqueles olhos negros e brilhantes. Álvaro se aproximou para beijá-la. Os lábios de Lin tremeram de emoção. Foi então que ela pôde perceber a razão pela qual o agredira, uma razão que não conseguia admitir nem para si mesma. Ela o amava. Embora soubesse que qualquer relação entre eles seria impossível, seus impulsos faziam com que se entregasse. Alguma coisa dentro dela clamava urgentemente por satisfação, à medida que as mãos de Álvaro desabotoaram-lhe a blusa, tocando-lhe a pele macia e quente. Ela sussurrava e gemia palavras incompreensíveis de prazer. Sabia que deveria se sentir envergonhada por se expor daquela maneira, mas tudo o que importava naquele momento eram as ondas de emoção que a invadiam, quando Álvaro acariciava-lhe os seios. Depois vieram os beijos, por todo o corpo.
Lynn sentia uma sensualidade tão intensa que mal podia acreditar no que estava acontecendo. Eu quero você, Deus, como eu quero. Querida, se não fizermos amor eu vou ficar completamente louco. E acho que você também. Lynn corou ao imaginar cenas de amor, achando que ele se surpreenderia com sua falta de experiência. Ele continuou. Eu sei que não deveria lhe dizer isso, afinal você é noivo de Felipe. Deus, isso é um pecado. Não, você não entende. Sim, eu entendo perfeitamente. Vamos, devemos nos controlar. Já tenho idade suficiente para resistir a um rosto bonito. Os olhos azuis de Lynn estavam embaraçados pelas lágrimas. Era difícil encarar a verdade. Tudo que Álvaro sentia por ela era atração física, não passava de um rosto bonito, conforme ele mesmo dissera. Graças a Deus não tinha se declarado, revelando seu amor. Melhor assim. Capítulo 7. Te quero, te amo, será que não vê? A triste canção de amor ressoava por todos os cantos da boate, ecoando no coração desolado de Lynn. Ela olhava para o próprio copo, arrependida de ter convidado Ramon para sair. Se ao menos estivesse se divertindo. Além disso, teria que pagar caro por mais uma desobediência às ordens de Álvaro. E Ramon, coitado, pagaria por um crime que na realidade não tinha cometido. O rapaz, no entanto, assobiava alegremente a canção e parecia estar feliz. Ei, Lynn, veja só aquela mulher. Aposto que está louca por mim, o que acha? Não há dúvida, os mexicanos são realmente machistas, pensou Lynn, enquanto olhava para a mulher esbelta com cerca de 30 anos que estava sozinha numa mesa ao lado. É difícil encontrar uma mulher desacompanhada, murmurou Ramon quando a música terminou. Os casais voltavam para seus lugares, deixando vazio o pequeno salão localizado ao lado da banda de música. Sim, disse Ramon, aceitando mais 2 margueritas do garçom que ia passando. Acho que vou tirá-la para dançar, você se importaria? Oh, claro que não, vá em frente, boa sorte. Ai, Lynn, você é uma pessoa incrível, exclamou o rapaz ao se levantar da mesa sorrindo. Era um alívio saber que Ramon não estava mais apaixonado por ela. Enquanto ele dançava, Lynn bebia sua marguerita. Meu Deus, acho que já bebi demais, pensou, enquanto tomava mais um gole sorrindo. Sabia muito bem que a bebida, uma mistura de tequila com treal e suco de limão, logo começaria a surtir efeito. Talvez até não fosse má ideia embebedar-se uma vez na vida. Isso talvez ajudasse a amenizar sua tristeza, fazendo-a esquecer-se daquele louco desejo que sentia por Álvaro. Desde o incidente com o touro e a consequente discussão com ele, Lynn permanecera de repouso. Distendera um músculo da perna em seu esforço para salvar a menina e, além disso, estava emocionalmente abalada. Não conseguia compreender a reação tão brutal dele. Sentira-se rejeitada e magoada justamente no momento em que ela percebera que o amava. Álvaro, porém, deixara bem claro que não correspondia àquele amor. Desejava-a apenas fisicamente. Tudo não passava de simples atração física, nada mais. Apesar de toda a fúria e brutalidade de todas as injustiças que cometia, Álvaro parecia possuir um outro lado totalmente oposto. Lynn recordava-se do carinho que ele demonstrava por Carlos, das palavras de consolo que dissera à menina, de sua dedicação à família. Você deve estar louca, dizia para si mesma. Ele é detestável, arrogante, possui algumas qualidades, é verdade. Afinal, ninguém é de todo mal. É provável que a mãe de Hitler adorasse o filho. Após erguer e derrubar cada um de seus argumentos, finalmente chegou a uma conclusão. Não importava o que Álvaro tivesse feito, amava-o por suas qualidades e defeitos. Esta era a pura verdade. Enquanto tentava recompor sua vida, que parecia estar em pedaços, Lynn sentia uma tristeza enorme. Como suportar a presença constante dele? Era um inferno ter que encarar sua figura vibrantemente masculina. E pior ainda era aceitar seu namoro com Dolores. Ao pensar naquela mulher e Álvaro juntos, Lynn desesperou-se. Nem queria imaginar o que Dona Helena e Mercedes estariam pensando sobre aqueles dias que passaram em silêncio, chorando na solidão de seu quarto. Tentavam conversar e ser gentis, no entanto, Lynn mal ouvia o que se passava ao redor, tomada pela tristeza e melancolia. Perdida em suas divagações, Lynn recordou-se de quando, 3 dias após o incidente, ao se levantar, vira os empregados correndo de um lado para o outro, arrumando as bagagens de Dona Helena e Mercedes. Vamos todos para Monterrey. Álvaro já está lá cuidando dos assuntos de Ricardo. Parece que meu genro desapareceu, estamos muito preocupados, porém Mercedes não sabe de nada. Informara Dona Helena. Oh não! Lynn sentia-se subitamente culpada, pois, diante daquela notícia, os seus problemas não passavam de bagatelas. Ricardo telefonou para Mercedes, dizendo que ia viajar.
Falou ainda que entraria em contato com Álvaro, mas ninguém teve notícia dele. Meu filho disse à irmã que se encontrara com Ricardo e que tudo estava bem, mas isso não é verdade. Eu sinto muito. Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Dona Helena sacudira os ombros desanimada. Os assessores de Álvaro estão tentando localizar meu genro. Espero que não demorem. Vamos para lá acompanhar as investigações de perto. Você poderá ficar com Carlos, mantendo-o ocupado? O que acha? Por mim está tudo bem. Você é uma pessoa muito gentil, querida Lynn. Dona Helena reparou nas olheiras e na expressão abatida dela enquanto supervisionava as bagagens. Foi assim que, no dia seguinte, ela se encontrava em Monterey, atordoada com a velocidade dos acontecimentos. Hospedada na mansão dos Castilho, rodeada de árvores e jardins floridos, sentia-se desolada, apesar de tanto luxo e riqueza. Na verdade, não era uma hóspede comum, considerava-se uma prisioneira. Um dia, depois da sua chegada, levara Carlos para passear ao redor da casa e, espantada, percebera que a mansão era cercada por uma enorme muralha de todos os lados. Na manhã seguinte, foi impedida de sair. O guarda não a deixou passar pelo portão, depois de consultar a lista de nomes que trazia nas mãos. O homem provavelmente telefonara em seguida à casa, pois quando Lynn retornou, recebeu o recado de que Álvaro a aguardava no escritório. Como se atreve a me prender aqui? Perguntou-lhe com uma expressão de desafio. Álvaro se recostou na cadeira vagarosamente acendendo um cigarro. Sua atitude era premeditada e aquela calma mais parecia intencional do que real. Por fim, resolveu falar. O que a fez pensar que as regras mudariam em Monterey? Uma semana atrás, isso bastaria para deixá-la furiosa. No entanto, Lynn parecia engasgada, não conseguindo tomar nenhuma atitude. Estava paralisada diante da figura de Álvaro, sentindo vertigens de desejo ao imaginar-se nos braços dele. Eu gaguejava com um nó na garganta. Está tão quieta hoje, querida? Muito bem, eu quero deixar claro uma coisa. Espero não precisar repetir tudo outra vez. Disse aos meus empregados que você é uma hóspede especial e que só sairia dessa casa quando tivesse minha autorização, entendeu? Ele interpretou o silêncio de Lynn como um sim. Bom, fico contente por estarmos nos entendendo. Deve se orgulhar, pois tive que usar todas as minhas forças para convencer mamãe e Ramon a obedecerem essas ordens. Minha madrasta parece acreditar de fato em você. Quanto a Ramon, eu creio que está perdidamente apaixonado pela noiva do irmão, se ele ao menos a conhecesse como eu. Lynn sentira-se humilhada com aquelas palavras. Sabia que deveria reagir ou ao menos lhe dizer alguma coisa. Porém, nada poderia traduzir as emoções que a invadiam. Está se sentindo bem? Ela olhou ao redor enquanto Álvaro se levantava preocupado. Essa pequena atenção foi suficiente para afetá-la, fazendo com que seu coração disparasse. Não seja idiota, ele demonstrou a mesma consideração com Carlos, ou talvez até mais, dizia para si mesma, enquanto Álvaro andava pelo escritório. Tudo isso lhe pareceu insuportável e, de repente, Lynn saiu correndo dali antes que se desmanchasse em lágrimas. Desde então, não voltara a ver Álvaro. Agora tentava esquecê-lo, bebendo mais um gole da marguerita. Enquanto isso, Ramon rodopiava pelo salão parecendo se divertir. Os homens se aproximavam dela, provavelmente presumindo que uma mulher desacompanhada estaria à disposição. Porém, isso só a deixava mais irritada e desolada. A sós com seus problemas, tentava imaginar como seria o futuro. Como estariam Marilyn e Larry? O que estariam fazendo? A essa altura, provavelmente, já tinham descoberto que ela desaparecera do hospital. No entanto, os jornais nada diziam sobre esse assunto. Não se encontrava nenhuma notícia, quer a respeito do filme, quer sobre Marilyn. De repente, as reflexões de Lynn foram interrompidas pelo barulho de uma cadeira que alguém arrastava ao seu lado. Ai, não, mais um atrevido, pensou. Mas, antes mesmo de se dar conta, deparou-se com a figura furiosa de Álvaro. Assustada, ela o encarava sem saber o que dizer. Parecia-lhe que ele tinha surgido do nada, como num passe de mágica. Vestia-se com tamanha elegância que se destacava entre todos os presentes. O rosto, geralmente pálido de Lynn, ficou corado, assemelhando-se ao vestido vermelho que Mercedes lhe emprestara. Sentiu o olhar de Álvaro pousado nas curvas de seus seios, ressaltados pelo delicado decote da roupa. O que está fazendo aqui? Ela perguntou ofegante. Jos, já não chega eu ter que me preocupar com minha irmã e seu marido desaparecido? Ainda tenho que rodar toda a cidade à sua procura, Lynn? Não fique bravo com Ramon, por favor. A culpa foi toda minha, eu insisti que ele me trouxesse, ele... Pensa que eu não sei? Ele é um bom rapaz, indefeso como Felipe, principalmente diante de alguém com sua experiência.
Será que não lhe é suficiente capturar Felipe e agora quer se aproximar de Ramon? Ai, pelo amor de Deus, não seja ridículo. Por que isso o incomoda tanto? Não tem a querida Dolores que não sai dos seus pés? Lynn deu um riso histérico enquanto bebia o resto da marguerita que havia em seu copo. Atordoada, sentia o líquido forte queimar-lhe por dentro. Percebendo, Álvaro comentou: isso vai lhe ensinar a ter mais cuidado com a bebida. Com dificuldade, Lynn tentava se concentrar. Olhe só para Ramon! Lynn apontava para o rapaz que se divertia dançando com sua parceira. Na semana passada, ele jurava estar perdidamente apaixonado por mim. Tão logo chegou a Monterrey, já se esqueceu de tudo e está explorando o novo ambiente. Aposto que amanhã dirá que está apaixonado por aquela mulher. Realmente, ele se apaixonará a cada semana nos próximos 2 anos, pelo menos. Mas deixemos Ramon para lá. Eu quero saber o que você está fazendo num lugar como esse. Eu não a proibi de sair de casa? Lynn tentava disfarçar o tremor de suas mãos, colocando-a sobre as pernas. Mesmo que não queira saber a verdade, eu vou lhe dizer exatamente o que estou sentindo e por que fiz isso. Se não saísse para dar uma volta, pelo menos por algumas horas, eu acho que eu morreria de tristeza e de solidão. Não precisa me recriminar, eu tenho consciência dos meus atos. Eu sei que foi um erro sair sem avisar. Olhou para os lados, observando as pessoas que se curvavam bêbadas sobre a mesa. Tem toda a razão. Esse lugar é desagradável, horrível mesmo. Álvaro deu uma sonora gargalhada. Não se preocupe, querida. Existem lugares bem piores por aí. Ele se levantou e gentilmente tomou-a pelos braços. Convencida de que a levaria para casa, Lynn se deixou conduzir através da confusão daquele salão. Este não é o caminho da saída. Eu sei, preciso falar 1 minuto com meu irmão. Álvaro enlaçou-a pela cintura dizendo: eu acho que teremos que dançar. Não vamos atravessar todo o salão andando, não é? É claro, sim, vamos dançar, murmurou tensa ao se aproximar dele. Lynn tentava manter uma certa distância, evitando contato com o corpo de Álvaro, mas era impossível. Com os inúmeros casais que se amontoavam por todo lado, não havia muito espaço e ele aproveitou a ocasião para segurá-la com mais firmeza. Ela agradecia a Deus pelo ambiente ser mal iluminado. Assim, disfarçava o descontrole que sentia. Uma onda de calor invadia-lhe a face ao mesmo tempo que calafrios percorriam-lhe a espinha. A essência de almíscar que Álvaro usava penetrava em cada poro de Lynn, deixando-a completamente atordoada. Seu coração disparava ao sentir a pele bronzeada do rosto de Álvaro contra o seu. Não estamos nos aproximando de Ramon, sussurrou, tentando se livrar da intensa atração que sentia. Eu disse que queria falar com meu irmão, mas não há pressa. Álvaro roçava os lábios delicadamente na testa de Lynn, fazendo-a tremer ainda mais. Devagar, ele começou a beijá-la no rosto até tocar-lhe os cantos da boca. Naquele momento, porém, a música terminou e uma fanfarra anunciou a chegada de um comediante que entrou no palco sob os aplausos calorosos da plateia. Enfim, salva, pensou Lynn, aliviada, enquanto Álvaro levantava a cabeça fazendo um sinal para Ramon. O rapaz levou a parceira até a mesa e se dirigiu até eles com o ar de quem cometera algum crime. Trocaram algumas palavras em espanhol e, depois disso, Ramon voltou para a mesa. — O que diz para ele? Perguntou Lynn, impaciente, enquanto Álvaro lhe abria a porta de saída. Ele sacudiu os ombros. Ao entrarem no carro, comentou: decidi seguir seu palpite. Não há mal nenhum em Ramon passar a noite com aquela mulher. Durante o pequeno percurso entre a boate e a casa, Lynn tentava se recuperar dos tumultos interiores que a invadiam. Quando chegaram, já estava bem mais calma. Ao passarem pela porta do escritório, ele perguntou: quer tomar alguma coisa? Não, acho que já bebi demais, eu estou muito cansada. Sem que ela tivesse tempo de continuar o que dizia, Álvaro abriu a porta e, para sua surpresa, deparou com um homem esbelto que aguardava com ar preocupado. Deus gradas! Exclamou o homem antes de notar a presença de Lynn. Olhou-a espantado, voltando-se em seguida para Álvaro. Eu não aguento mais isso. O que você me pede demais, será que não percebe? Primeiro, afasta-me de minha querida noiva e agora, quando minha irmã está precisando de ajuda, quer que eu permaneça na Espanha. Não é justo, não faz sentido. Por isso eu decidi voltar para casa, não me importa o que pense. Atônita, Lynn olhava para Álvaro e viu sacudir os ombros para ela, antes de contrair o rosto e virar-se para o estranho dizendo: muito bem, creio que devo reconhecer minha derrota. Se vocês realmente se amam tanto, não me intrometerei mais, Felipe. Felipe? Sussurrou Lynn, encarando o estranho. Quem é essa mulher? Perguntou Felipe, demonstrando o mesmo espanto. Álvaro deu uma gargalhada. Já se esqueceu dela? O que aconteceu com aquele amor tão incontrolável de que vocês dois falam o tempo todo?
Mas essa não é minha Marilyn, será que não vê? O quê? Álvaro, boquiaberto, não conseguia acreditar no que ouvia. Entre os dois, Lynn sentia-se gelar de tanta tensão e tentou se justificar. Eu lhe disse, no hospital, que me chamava Lynette Harris, que não era Marilyn Thorne, mas você não me deu ouvidos? Ai, eu gostaria de não existir, tudo isso é tão horrível. Disse isso e não pôde mais conter o pranto. Ai, não. Felipe se aproximou de Lynn, que se desmanchava em lágrimas. Tomando-a pela cintura, conduziu-a até uma cadeira confortável, tentando consolá-la. Apesar dos soluços dela, Álvaro permaneceu onde estava, sem dizer uma só palavra. Depois de um longo silêncio, preenchido apenas pelos soluços de Lynn, Álvaro falou. Muito bem, se não é Marilyn, o que estava fazendo no hospital? Por que confundiram você com ela? E mais, onde está Marilyn afinal? Lynn procurava um lenço na bolsa. Eu era a dublê de Marilyn e a substituía nas cenas perigosas. Esse é o meu trabalho. Ela estava doente com a vingança de Moctezuma, estava muito mal e... Álvaro começou a ficar impaciente. Quem vai acabar ficando doente com sede de vingança serei eu, se não entender logo essa história. Vamos, conte-nos o resto. Bem, eu fiz uma cena perigosa e saiu tudo errado. Quando acordei, estava no hospital e as pessoas pensavam que eu era Marilyn. E por que não desfez logo o mal-entendido? Ela reagiu indignada com a agressividade dele. Afinal, o que é isso? A Inquisição Espanhola? Ai, pobre garota, comentou Felipe, levantando-se e oferecendo-lhe um uísque, que ela aceitou, apesar de Álvaro tentar dizer ao irmão que ela já havia bebido demais. O efeito da bebida deixou-a mais à vontade, e Lynn prosseguiu relatando os fatos com toda sinceridade. No hospital, eu percebi que eu não tinha nenhum documento, não podia provar quem eu era. Estava filmando, será que não entende? Como poderia carregar meu passaporte enquanto saltava do precipício? Sim, claro que eu entendo. Mas deveria haver algum modo, retrucou Álvaro. Pois não havia. Acredite, eu tentei de tudo, mas o médico estava convencido de que eu estava sofrendo de amnésia. Além disso, a equipe de filmagem deveria voltar aos Estados Unidos no dia em que o acidente ocorreu. Quer dizer, não havia ninguém para me reconhecer. Tinham voltado todos para o estúdio porque a verba estava estourada. Você sabe como são essas coisas de cinema, não é? Só o dinheiro conta. Está bem, eu acho que me convenceu, disse Álvaro depois de manter-se em silêncio por algum tempo. Fantástico! Eu devo lhe agradecer pela gentileza, agradeço também pela maneira que fui tratada, sendo arrastada para lugares desconhecidos, acusada de ser leviana e de outros crimes que eu não cometi. O quê? Felipe olhava para o irmão furioso. Por Deus, Felipe, conhece muito bem minha opinião sobre a sua noiva. Já falamos disso inúmeras vezes. Isso não lhe dá o direito de acusar essa pobre moça? Bem, sim. Lynn não podia acreditar no que via. Álvaro estava corado de vergonha. Também não era para menos. Provavelmente estava se recordando de algumas coisas que dissera a ela. Enquanto isso, Felipe andava de um lado para o outro no escritório. Mas onde está Marilyn, afinal? É uma boa pergunta, realmente, disse Álvaro, voltando-se para Lynn. E então? Então o quê? Não se faça de desentendida, sabe muito bem onde ela está. Eu não sei não. Não exatamente, quero dizer. Depois de tanto sacrifício, Lynn não estava disposta a pôr o plano todo a perder. Especialmente agora que percebia ser verdadeiro o amor de Felipe. Ele e Marilyn mereciam uma chance ao menos. O que significa não exatamente? É a pura verdade, acredite-me. Marilyn viajou para cuidar de um assunto de família, mas ela me garantiu que voltaria logo à cidade do México. Os dois irmãos continuaram conversando em espanhol por um bom tempo, e Lynn foi para o quarto. Debruçada na sacada que dava para o jardim, analisava sua situação. Parecia-lhe que sua estada com os Castilho tinha chegado ao fim. Em vez de ficar ali parada, admirando a linda noite mexicana, Lynn sabia que devia arrumar suas coisas e ir embora. Mas que coisas, se até mesmo a sua escova de dentes tinha sido fornecida pela família de Álvaro. A ideia de não mais tornar a vê-lo deixou-a subitamente triste. Por outro lado, talvez fosse melhor assim. Para que se magoar ainda mais? A vida dele pertencia àquele lugar, junto de Dolores. Essa era a dura verdade. Diante disso, ela decidiu afastar de sua mente o homem que amava. Tinha a consciência tranquila, ajudar a Marilyn no que fora possível. Uma leve brisa tocava-lhe o rosto quando a porta do quarto se abriu. Assustada, Lynn entrou para acender a luz e descobrir quem estava ali. Era Álvaro. Parado à porta, ele a encarava com todo o fascínio que possuía. — O que você quer? — Queria ver você mais uma vez. Precisamos acertar as contas. Eu já falei tudo o que sabia.
Lynn se esforçava para parecer fria e indiferente, mas era impossível. O tom trêmulo da sua voz traía sua emoção. Eu não estou me referindo à conversa que acabamos de ter. Então eu não sei do que se trata. Ela corou ao notar que usava um penhorar transparente de Mercedes. Cobria os seios com os braços cruzados enquanto erguia a cabeça num ar desafiador, dizendo: Eu sei que está na sua casa, mas isso não lhe dá o direito de entrar no meu quarto. Eu peço que se retire, por favor. Fale mais baixo, quer acordar todo mundo? A casa inteira vai ouvir nossa conversa. De minha parte, eu não quero falar mais sobre nada. Virando-se, Lynn voltou para a varanda, sentindo a brisa suave acariciar-lhe o rosto. A noite estava maravilhosa. As flores exalavam um delicioso perfume, enchendo o ar de encantamento e sonho. E, no entanto, eles dois discutiam, desperdiçando todo o romantismo que havia ali. Se ao menos tivesse coragem de confessar-lhe o quanto o amava. Álvaro aproximou-se dela, enlaçando-a pela cintura. Eu também não tenho intenção de conversar, murmurou enquanto a acariciava. Lynn tremia ao sentir seu corpo de encontro ao peito musculoso de Álvaro. Não, por favor, exclamou, percebendo que estava perdendo o controle de si mesma. Deus, será que não vê que eu já não aguento mais? Durante todo esse tempo eu tenho me torturado, desejando fazer amor com você. Eu quero você, eu preciso. Lynn sabia que não resistiria mais quando ele a envolveu entre os braços. Mesmo assim, tentou argumentar. Não está certo, não passa de atração física. Atração? Que seja, ele disse, beijando-a delicadamente no pescoço, com tanta sensualidade que Lynn pensou que ia morrer de prazer. Envolvida por uma onda de desejo, Lynn sentiu-se vencida, abandonando-se às carícias dele. Álvaro percebeu a reação dela e ergueu-a nos braços, levando-a para a cama. Em seguida, começou a despi-la. Enquanto Álvaro admirava seu corpo nu, Lynn, tomada de desejo, beijava-lhe o peito másculo. Deus, como você é bonita! Exclamou, tirando a própria roupa. Sonhei tanto com esse momento, nem posso acreditar que agora... Eu não sei o que eu devo fazer, eu nunca... Álvaro sorriu, apenas compreendendo. Então ela era virgem. Ah, minha pequena, então vamos juntos entrar no país das delícias? Confie em mim, está bem? E foram suas últimas palavras, antes de mergulharem no mundo encantado dos prazeres, onde não há lugar para censuras, só a paixão e os desejos. Capítulo 8. Na manhã seguinte, Lynn acordou com Carlos fazendo barulho em volta da cama dela. Ainda sonolenta, mal teve tempo de se lembrar dos acontecimentos da noite anterior. Era agora uma nova mulher, graças a Álvaro. Virou-se de lado, apavorada, mas logo se acalmou, vendo que ele já tinha se levantado. No travesseiro que ele usava havia uma rosa vermelha, obviamente arrancada no canteiro da varanda. Tia Lynn, vista-se logo, tio Felipe e eu vamos sair para comprar um presente para a mamãe, que faz aniversário na semana que vem. Mas vocês não precisam de mim, querido, seu tio irá com você. Bem, tio Felipe ficou muito bravo com o tio Álvaro essa manhã. Disse que você tinha sido muito maltratada e que iria passear com a gente. Por favor, vamos logo. Lynn fechou os olhos, pensando no que fazer. Nem sequer tinha dinheiro para comprar alguma coisa. Além disso, deveria se preparar para partir o mais breve possível. Apesar do que tinha acontecido na noite anterior, não nutria nenhuma esperança em relação a Álvaro. No entanto, só a ideia de ter uma conversa com ele a apavorava. Talvez Felipe pudesse ajudá-la, quem sabe. Está bem, diga ao titio que descerei num minuto. Mais tarde, Lynn se sentiu satisfeita por ter aceito o convite. Carlos lhe dissera que Felipe os levaria para o Grand Ancier Hotel, localizado na esquina do Plaza Hidalgo, onde tomariam café. Não era muito longe do lugar em que estava. Enquanto Felipe comprava artigos de couro numa loja elegante, ela e o garoto admiravam as vitrines. Lynn imaginava a conversa que tentaria ter com o irmão de Álvaro, quando subitamente escutou Carlos gritar apavorado. 2 homens que haviam saltado de uma limusine o agarraram pelo braço. Ela correu gritando por socorro. No entanto, os mexicanos não pareciam entender o que ela dizia em inglês. Socorro! Continuava a gritar enquanto segurava o garoto, chutando os estranhos que tentavam levá-lo. Seu esforço, porém, não foi suficiente para impedir que eles a jogassem dentro do carro, juntamente com Carlos. Pelo amor de Deus, Joey, vamos dar o fora daqui, disse um dos homens, enquanto o outro pulava no banco da frente, saindo em disparada. Aterrorizada, Lynn ainda pôde ver o rosto pálido de Felipe parado à porta da loja. Depois disso, tudo ficou escuro. Sempre que tentava se mover, alguma coisa esbarrava em sua cabeça.
Sentindo-se atordoada, Lynn percebeu que estava deitada sobre uma superfície móvel. É o assoalho do carro. Estou presa, enrolada num cobertor, concluiu, depois de se movimentar com cuidado. Mas por quê? Aos poucos voltou a si, recordando-se do rosto pálido de Felipe e da confusão à porta daquela loja. Aos poucos voltou a si, recordando-se do rosto pálido de Felipe e da confusão à porta daquela loja. Meu Deus, estamos sendo raptados, pensou enquanto se contorcia dentro do cobertor. Fique quieta, ou será pior para você. Ela ouviu uma voz impiedosa. Diante dessas circunstâncias, não havia nada a fazer. Lynn permaneceu ali se contorcendo, preocupada com seu destino e com Carlos. Onde ele estaria? Até o momento não tinha escutado a voz do garoto. Tudo o que ouvia eram murmúrios, trechos de conversa daqueles estranhos. Quando o carro finalmente parou, ela foi retirada ainda coberta. Depois de alguns minutos, sentiu os olhos ofuscantes por uma iluminação de neon. Parecia estar numa garagem. Um dos homens a segurava pelos braços, enquanto o outro carregava Carlos, que estava muito pálido. Seus assassinos, vocês o mataram? Não passam de... Oh! Gritou atordoada por uma dor provocada por um tapa. Calha a boca, boneca. Se falar novamente, irá se arrepender, entendeu? Disse o homem que a segurava, enquanto amarrava-lhe as mãos com uma corda que trazia no bolso. E virando-se para o comparsa, perguntou: E aí, Joey, como está o garoto? Bem, respondeu o outro laconicamente, colocando Carlos sobre uma pilha de tapetes no canto da garagem. Está sob efeito de clorofórmio, só isso, Liu. Liu, o homem que a segurava, apenas grunhou, empurrando-a contra o carro. Não se mexa, senão eu... E deixou Lynn com a cabeça sobre a superfície fria do automóvel. O homem se dirigiu a um telefone, dizendo algumas palavras que lhe eram ininteligíveis. Depois de desligar, ele se aproximou de Carlos examinando. O tempo parecia ter parado, enquanto aqueles homens conversavam, obviamente aguardando a chegada de alguém. Lynn tremia de terror, com a mente tão cheia de fantasias e medos que mal conseguia coordenar os pensamentos. Suava frio e certamente desmaiaria se não estivesse recostada no carro. De repente, ouviu-se um barulho de motor do lado de fora, e Liu correu para abrir o portão. Um elegante Mercedes branco entrou na garagem. O homem que dele saiu era muito diferente dos outros dois. Vestia um fino terno cinza e ostentava inúmeras joias de ouro, anéis, correntes e um belíssimo relógio. Não havia dúvida de que se tratava de um latino. Pelo vocabulário e o modo de se vestirem, os outros deveriam ser os chamados gangsters americanos. Quem é essa mulher? Não me disse nada pelo telefone? Não, chefe. É que eu preferi falar pessoalmente. É que ela se intrometeu entre nós e o garoto, criando tal confusão que fomos obrigados a trazê-la também. Leve-a para os fundos e livre-se dela, ordenou com a naturalidade de quem pede uma peça de roupa numa loja. Quando Liu segurou-lhe os braços, Lynn conscientizou-se de que sua vida e a de Carlos corriam sério perigo. Precisava lutar para escapar. Seria muito tolo da sua parte se me matasse, disse, tentando manter a calma. Não vejo por que me preocupar com você, sei muito bem que não faz parte da família Castilho. Se conhecem a família, isso é sem dúvida um rapto, concluiu. Preciso achar um meio de ficar com Carlos. Eu sou a babá do menino, improvisou. Quem cuidará dele? Quando acordar na certa estará se sentindo mal e dará muito trabalho. Eu não creio que esses cavalheiros estejam dispostos a limpar certos tipos de sujeira, não é? É, chefe, a moça tem razão. Para surpresa geral, este deu uma gargalhada dizendo: Tudo bem, não faz diferença a hora em que nos livraremos de você. Pode não ser útil enquanto isso. Leve-a para o lugar combinado junto com o garoto. Encontrarei com vocês amanhã, sim? Claro, chefe. Depois que o homem saiu em seu Mercedes, eles empurraram os reféns para dentro de uma perua cinzenta. Pega o cobertor que estava enrolado em mim. Lynn não pensava no que dizia. Essa criança precisa de conforto, não acham? Se eu fosse você, eu ficaria bem quietinha, garota. Lembre-se de que está com os momentos contados. Mesmo assim, Liu fez um sinal para Joey, que voltou trazendo o cobertor. Essa pequena vitória alegrou o espírito de Lynn. Em seguida, eles fecharam a porta de trás do veículo e tudo escureceu. A viagem pareceu durar horas, e o corpo lhe doía, esfolado pela corda, batendo contra a superfície dura do furgão. A essa altura, Carlos começava a recuperar a consciência, gritando de medo ao perceber que estava na mais completa escuridão. Tudo bem, querido, tudo bem, eu estou aqui com você. Recostou a cabeça de Carlos sobre o colo, tentando aliviá-lo da dor que sentia. Esperou até que ele se recuperasse do choque e então contou-lhe a sua versão sobre o que estava acontecendo. Seu tio Álvaro logo virá nos buscar. Embora não fizesse a menor ideia do que iria acontecer, achou melhor deixar o menino a par da história que contara.
Disse-lhe para confirmar tudo, que ela era a babá dele e etc. Carlos prontamente concordou, aterrorizado só pela ideia de ter que ficar sozinho com aqueles marginais. Depois de algum tempo, adormeceu no colo de Lynn. Ela ficou imaginando coisas terríveis com relação ao seu destino. Se não fosse pelo garoto, talvez já tivesse perdido a cabeça. Agora precisava manter-se lúcida e arquitetar um meio de escapar. Mas como? Estava quase dormindo quando se lembrou de um episódio que acontecera durante umas filmagens no ano anterior. O filme narrava a história de uma heroína loira a quem Lynn substituía nas cenas de maior perigo. O diretor costumava consultar um funcionário aposentado do FBI para tornar o enredo mais realista. Tratava-se de um rapto e toda a trama girava em torno disso. Nos intervalos das tomadas, ele costumava contar histórias interessantes sobre a sua experiência como agente. Na minha opinião, a vítima de um sequestro deve tentar escapar o mais rápido possível. Caso contrário, dificilmente sobreviverá. Lynn, na época, ficara surpresa com essa afirmação, pois achava que a vítima estaria mais segura se não causasse problemas aos sequestradores. Nada disso, dissera ele com convicção. Depois de algum tempo, os marginais percebem a gravidade dos seus atos, sabem o que acontecerá com eles se forem presos, e diante dessas circunstâncias, a vida quase nada significa. Ou seja, a probabilidade da vítima ser morta aumenta. Acredite-me, querida, se alguma coisa lhe acontecer um dia, mantenha seu cérebro em funcionamento e haja o mais depressa possível. Envie mensagens quando tiver chance, grite por socorro, enquanto o bando ainda está se organizando, correndo atrás do dinheiro. Essas lembranças ativaram a mente de Lynn. Ela agora fazia muitos planos que eram em seguida descartados como impossíveis de ser realizados. De qualquer modo, eles ajudavam a manter o cérebro ocupado, como lhe aconselhara o agente do FBI. Finalmente, o veículo parou e a porta de trás foi aberta, deixando Lynn e Carlos ofuscados com a claridade. Nós só vamos abastecer, informou Leo, enquanto Carlos esfregava os olhos. O garoto parece estar bem, acrescentou, preparando-se para fechar outra vez a porta. Por favor, será que poderíamos ir ao banheiro? O menino não está se sentindo bem e... Eu não sei. Pelo amor de Deus, para onde acha que fugiríamos? Bem, se não se incomodarem de limpar a sujeira depois, ok, mas nada de truques, ouviu? O homem ajudou Carlos a sair. O garoto, seguindo à risca as instruções de Lynn, punha as mãos sobre a barriga, fingindo não se sentir bem. Estarei por perto o tempo todo, seguindo-os com essa arma. Não tente escapar. Acompanhando-os pelo pátio do posto. Notando a intenção de Leo de entrar com ele no toalete, Lynn virou-se dizendo: Não há janelas aqui, espere aí fora, por favor. O que acha que iria acontecer se uma mulher o encontrasse aqui dentro? Leo sacudiu os ombros, deu uma olhada no interior do banheiro e saiu. Lynn aproveitou a oportunidade e alertou o menino. Rápido, esvazie seus bolsos, Carlos, não temos muito tempo. O garoto fez o que ela pedia, sem nada dizer. Para a alegria de Lynn, entre as pedras, barbantes e bolinhas, havia um pequeno lápis. Ótimo, disse excitada, à medida que o colocava no sanitário fechando a porta. Agora, escreva sobre a porta em espanhol as seguintes palavras. Atenção, uma enorme recompensa será paga a quem telefonar para... Você sabe o telefone da casa de Monterey? Ela suspirou aliviada quando o garoto fez com a cabeça um sinal afirmativo. Então coloque aí. Diga também que o seu tio Álvaro pagará muito bem a quem informar que seu sobrinho foi raptado. Escreva embaixo que não é uma brincadeira e assine Carlos. Leo bateu na porta e Lynn, apressando-se, tirou o menino de lá. Já estamos indo. O garoto não passou muito bem. Sem dar importância ao que ela dizia, o homem entrou no banheiro checando todas as portas. Com o coração na mão, Lynn rezava para que ele não olhasse atrás delas. Ok, vamos. De volta à perua, ela convenceu Leo a deixá-la desamarrada, alegando que não havia perigo, pois não era possível abrir a porta por dentro. Mais tarde, deitada sobre o colchão velho e ouvindo o ressonar intranquilo de Carlos ao seu lado, Lynn entregou-se às recordações dos últimos acontecimentos até a chegada daquele lugar, que lhe parecia ser uma espécie de mina abandonada. Não tivera tempo suficiente para examinar o local, pois fora rapidamente transportada para o segundo andar de um edifício muito antigo, e ali trancada. Na janela do quarto havia barras de segurança e sobre o chão 2 latas de feijão em conserva e uma jarra de água. Lynn achava que deveria urgentemente tentar escapar dali, mas deitada na escuridão, tudo que conseguia fazer era lembrar-se da figura de Álvaro e da noite que haviam passado juntos. Tantas coisas horríveis tinham acontecido num só dia. Percebeu que tinha sido uma tola permitindo que Álvaro fizesse amor com ela, pois sabia que, no fundo, tudo não passava de uma aventura. Ela nada significava para ele, mas provavelmente o encanto daquela noite o inspirara para um encontro romântico.
As mãos experientes daquele homem provocavam nela tantas sensações eróticas que Lynn não resistira. Sussurrando e gemendo de prazer, ela caminhara aos poucos para o êxtase final. Que hermosa, tão bonita, minha bela amada. Ele murmurava-lhe aos ouvidos, tão adorada e virgem como a rosa em botão. As mãos dele passeavam pelo seu corpo, provocando emoções quase insuportáveis. Sua pele tem o gosto de néctar, sinto vontade de provar cada centímetro. Ela estava entregue às volúpcias da carne, perdida no tempo e no espaço. Toda a inibição e ansiedade da primeira vez pareciam ter se desvanecido em meio a tanta felicidade. Seu único desejo era agradar a Álvaro, fazendo-o sentir o mesmo prazer que ele lhe proporcionava. Suas mãos percorreram o corpo bronzeado dele, acariciando cada detalhe de sua máscula beleza. Ele gemia à medida que a sensualidade daqueles toques se intensificavam. Ai, não, querida, protestou, tomada de paixão quando Lynn o acariciava com a mesma intimidade que ele a tratara. O corpo dela queimava como fogo, tomado de uma sensação louca e desfazendo todas as suas defesas. Sentia uma incrível necessidade de ser penetrada, um desejo incontrolável que por fim fora satisfeito. Antes da explosão final, a dor e o prazer a invadiam e se misturavam numa sensação infinita, como se nada mais existisse. Em meio ao horror de sua situação atual, aquelas lembranças significavam paraíso. O que Álvaro estaria fazendo naquele instante? Estaria nervoso em seu escritório, preocupado com ela e Carlos? Talvez já tivesse recebido um telefonema de alguém falando sobre a mensagem. Será que também pensava nela? Ela estava tremendo. Quem sabe jamais voltasse a ver Álvaro. Pela primeira vez, desde que aquele terrível pesadelo começara nas ruas de Monterey, ela chorou. Na manhã seguinte, foram acordadas por Joey, que trouxe 2 xícaras de café e pedaços de pão velho. Depois da magra refeição, Carlos explorou as redondezas, descobrindo por fim um banheiro que ficava no canto do quarto. Decidida a não entregar os pontos, Lynn resolveu tomar um banho e se arrumar com os poucos recursos de que dispunha. Com as mãos, penteou os cabelos de Carlos, que também se lavara. Tia, veja, eu descobri uma coisa. Lynn foi até o banheiro para ver de que se tratava. Carlos encontrara um pequeno armário que, infelizmente, estava trancado. Lembrando-se das colheres do café, correu para buscá-las e com elas forçou o trinco. Dentro do armário havia apenas 6 garrafas de tequila e uma velha caixa de munição. Desconsolados, eles voltaram para o quarto, enquanto Lynn pensava no que fazer. Se ao menos tivéssemos uma arma, pensava. Voltou ao banheiro, pegou uma das garrafas, tentando captar o que a intuição queria dizer. Sim, uma arma, é claro! Exclamou. Um coquetel molotov, um tipo de explosivo muito utilizado por grevistas e estudantes. As garrafas cheias de gasolina são tampadas com um pedaço de pano, que também serve como pavio e detonador. A questão era saber se a tequila produziria o mesmo efeito. Lynn recolocou rapidamente a garrafa no lugar ao ouvir passos na escada. Era Leo. O chefe quer falar com você, disse, apontando-lhe o revólver. E o garoto? Ele fica. Lynn se curvou e deu um abraço em Carlos. Eu volto logo, prometeu, sentindo o coração apertado no peito. O chefe parecia estar de mau humor. A aparência dele era assustadora. Eu deveria ter desconfiado dessa história de babá, senhorita Thorne. Quer dizer que me enganou, não é? Eu? Lynn tentava não parecer tão surpresa quanto estava. O homem trazia nas mãos um exemplar do Nilson, cuja manchete era Raptada estrela de cinema. Ao que tudo indica, seu noivo Dom Felipe estava no interior daquela loja quando meus homens agiram. Ele deve ter falado com os repórteres e, apesar de não ter sido muito coerente nas respostas, chegaram à conclusão de que Marilyn Thorne, a atriz, fora raptada juntamente com seu sobrinho Carlos. Deus, esse caso gerou mais polêmica do que eu esperava. E então, qual é o problema? Assim você mata 2 coelhos com uma cajadada só, terá 2 recompensas em vez de uma. O que quer dizer com isso? Está pensando que é um rapto comum? Não, querida. Eu só quero receber minha coca de volta. Coca-Cola? Lynn imaginou que o homem deveria ser louco por dar tanta importância a um punhado de refrigerante. Cocaína? Lynn sentiu o sangue ferver quando percebeu estar nas mãos de perigosos traficantes de drogas. Sim, senhorita Thorne, cocaína. Eu tenho negócios que se estendem desde a Bolívia até a fronteira americana. Ricardo Dias era um passador de primeira classe até que começou a agir de maneira estranha. Queremos encontrá-lo de qualquer maneira. Ele desapareceu carregando uma enorme quantidade de droga que me pertence. Ontem foi entregue uma mensagem à família Castilho explicando o que queremos. Ricardo logo estará em nossas mãos. Vocês pretendem matá-lo? Depende. E se ele não aparecer, eu e Carlos seremos mortos? A resposta dessa questão era óbvia.
Bem, mesmo que encontrem Ricardo, não seremos poupados porque sabemos demais e podemos identificá-lo, certo? É uma jovem bastante inteligente, devo admitir. Sinto muito, mas terei que me livrar de você. Ainda lhe restam alguns dias. Pode ser que precise gravar algumas mensagens no caso de Dom Álvaro demorar a agir. E, virando-se para Leo, ordenou: leve-a de volta. Depois disso, o chefe se retirou. Lin, sorrindo, voltou-se para Leo. Espere um pouco. Já que eu estou sendo mesmo condenada, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Que tal darmos uma volta para tomar ar fresco? O garoto está doente e não pôde dormir a noite toda. O que me diz, hein? O chefe mandou levá-la para cima. Ora, vamos, querido. Nós, americanos, precisamos nos entender melhor, não acha? Lin se movia de um modo insinuante à medida que tentava alcançar a caixa de fósforos colocada sobre a mesa atrás de Leo. Só uma olhadinha nesse lindo céu azul. Eu costumo recompensar muito bem aqueles que me ajudam, se é que eu estou sendo clara. O homem nem podia acreditar no que ouvia. Provavelmente imaginava a emoção de estar perto de uma estrela de cinema. Assim, dirigiu-se até a porta. Enquanto isso, Lin pegou rapidamente os fósforos escondendo-os no vestido. Obrigado, querido, murmurou, dando uma piscadinha sugestiva. Eu quero agradecer por esse favor. Que tal me visitar depois do jantar? Meu Deus, pensava Lin em pânico. Eu estou mais para Mae West do que para Marilyn Thorne. Leo, no entanto, não diferenciava os estilos, engasgando com aquela proposta. Claro, mas e o garoto? Deixe comigo, querido. Eu o trancarei no banheiro, ok? Ok, Marilyn. Ótimo. Ao voltar para o quarto, após o passeio, Lynn começou a agir com rapidez. Realmente estava em uma mina abandonada, mas agora ela sabia onde ficava a saída. Carlos, não temos muito tempo. Apesar do perigo, ela se sentia excitada, decidida a fugir dali de qualquer maneira. As possibilidades pareciam remotas, mas Lynn tinha fé. Freneticamente, rasgaram a espuma do colchão em vários pedaços, espalhando-os pelos cantos do quarto. Os flocos de espuma também poderiam ajudar a ativar o fogo. Tamparam as garrafas de tequila com um pano, e nem mesmo a velha munição escaparia da enorme fogueira, que dentro de pouco tempo estaria acesa. Quando terminaram, Lynn olhou à sua volta. Tinha virado o colchão de maneira que não se percebessem os estragos. Tudo estava bem camuflado. Muito bem, Carlos. Quando eu avisar, você irá para o banheiro, está bem? Ele fez um sinal com a cabeça. Depois de alguns minutos, Lynn escutou um barulho na escada. Estava na hora de agir. Carlos foi para o banheiro enquanto ela aguardava desesperada a chegada de Leo, que se aproximava passo a passo. Capítulo 9. O coração de Lynn batia descompassado enquanto Leo se aproximava. Quando a porta se abriu, ela respirou fundo, esboçando um sorriso falso e insinuante. Entre, querido, murmurou, caminhando na direção dele. Maliciosamente, desabotoou um pouco o vestido, esperando atrair a atenção dele, evitando que examinasse o quarto. Você é mesmo uma beleza. O homem olhava fixamente. De repente, puxou para perto de si com violência, exalando um cheiro forte de bebida sobre o rosto de Lynn. Ei, calma, não tenha tanta pressa. Teremos a noite toda pela frente. Não temos, gatinha. Acabamos de receber um telefonema do chefe. Aquele marquês está causando problemas. Leo puxou-a pela cintura, abrindo-lhe o vestido com um gesto brusco. Terei que matá-la, gatinha. Mas antes disso, vamos nos divertir, não é? Leo jamais saberia quem o golpeara com tanta força. Lynn acertara-lhe o pescoço violentamente, derrubando-o no chão. Em seguida, ela correu para o banheiro com as palavras de Leo, ainda ecoando nos seus ouvidos. Acabamos de receber um telefonema do chefe. Deveria haver um telefone por perto. Carlos olhava o corpo daquele homem estendido no chão. Ele está morto, tia Lynn? Não, só vai dormir um pouquinho. Respondeu enquanto pegava o revólver de Leo e abotoava o vestido. Rápido, Carlos. Veja se ele ainda tem aquela corda no bolso. Lynn tremia. Nos filmes tudo parecia tão simples, mas na realidade as coisas eram bem diferentes. Foi preciso algum esforço para virar aquele homem imenso de frente, a fim de que pudesse ser amarrado. Felizmente a corda continuava com ele. Certo, agora vamos levá-lo para o banheiro. Depois, ela e Carlos viraram o colchão, iniciando os preparativos para a fogueira. Juntaram os flocos de espuma com pedaços de papel que colocaram no centro do quarto. Lynn quase gritou de frustração quando percebeu que o fogo não queria acender. Vamos logo, acenda, pensava desesperada. Aos poucos, os pequenos pedaços de colchão foram acendendo e Lynn contemplava com prazer o espetáculo. Quando teve certeza de que o fogo não apagaria, pegou o revólver de Leo e abriu a porta. Mandou que Carlos esperasse no terceiro andar do edifício até receber um sinal para descer.
Agora, prometa-me que ficará quietinho, não importa o que aconteça. Suba, eu voltarei num minuto. Aflita, Lynn percebeu que o fogo não estava se expandindo com rapidez. Se ao menos eu tivesse um pouco de gasolina. Bem, acho que aí já está uma boa oportunidade para testar o teor de álcool da tequila. Esvaziou uma das garrafas e, além disso, jogou dentro do fogo as velhas balas que ainda estavam no armário. Subitamente, chamas imensas começaram a surgir. Lynn saiu do quarto e subiu as escadas sorrateiramente. "O que vamos fazer agora?" perguntou Carlos, tremendo de medo. "Espere aqui, até eu gritar corra, então descerá as escadas sem olhar para trás nem parar. Atravesse a sala e saia do prédio, certo? Espere-me lá fora, estarei com você assim que puder." E, pegando-o pelos braços, acrescentou: "Tem certeza de que entendeu?" "Sim, você é um garoto muito esperto. Lembre-se, não pare de correr, estarei logo atrás de você e..." "Hey, Liu, o que está fazendo aí em cima?" Joey gritou ao ouvir as balas explodirem no quarto. "Que diabo? Uma bala é suficiente para dar fim numa moça? Vamos, pegue a criança e saia daí", dizia, caminhando em direção à porta. Lynn apertava as costas de Carlos com os dedos, esperando o Joe entrar no quarto. Sem perceber, ele fez com que a fogueira aumentasse ainda mais, com a corrente de ar que se formou quando abriu a porta. Aquilo parecia um inferno. Aterrorizado, Joey saltou por trás. "Meu Deus, Liu, você está bem?" Depois de hesitar um pouco, ele entrou protegendo o rosto com as mãos. "Agora, corra!" Lynn empurrou Carlos, rezando para que o garoto conseguisse chegar do lado de fora do prédio. Enquanto isso, tentava acender as 2 garrafas de tequila que traziam com ela. Desceu as escadas na ponta dos pés, passando ao lado das chamas que se alastravam pelos corredores. "Ei!" gritou Joey quando percebeu que ela estava fugindo. Apressou-se em pegar a arma, no mesmo tempo que tentava se livrar da fumaça que o cegava. Lynn não podia perder essa chance. Lançou uma das garrafas contra o gangster, que se preparava para matá-la. A pequena bomba atingiu-lhe em cheio, fazendo com que sua arma voasse pelos ares. E então veio o golpe final. O segundo coquetel Molotov derrubou Joey para dentro do quarto, enquanto Lynn se apressava em descer as escadas em direção à saída. Correu sem olhar para trás, só parando quando se encontrou com Carlos. "Você é um garoto maravilhoso!" exclamou, recuperando o fôlego. "Tome, segure isso." Deixou a caixa com as garrafas restantes e entrou mais uma vez na sala principal da casa, à procura do telefone. "Preciso desligar o aparelho antes que Joey peça reforços", pensou. Em 2 minutos apenas, ela arrancou os fios da parede e voltou para junto de Carlos. Correram pelo jardim em direção a uma velha mina. Enquanto caminhava, Lynn recordava-se de tudo que acontecera desde a partida do chefe da quadrilha. Parecia que aquelas poucas horas tinham durado séculos. Quando ela e Carlos finalmente chegaram à mina, estavam exaustos e ofegantes. Sentaram-se no banco de madeira e descansaram por algum tempo, até terem certeza de que não havia mais ninguém por ali. Enquanto isso, Lynn observava à distância o fogo que se expandia em todas as direções. Logo chegariam reforços, assim que o restante da quadrilha tomasse conhecimento dos problemas que Joe e Liu enfrentavam, se é que àquela altura ainda estavam vivos. Para maior segurança, ela decidiu continuar até o fim o que havia começado. Levantou-se e incendiou os outros edifícios, utilizando um método infalível. Acendia um pequeno fogo e então atirava nele um dos coquetéis molotovs que carregava nas mãos. Para seu desespero, explodira sem querer um automóvel, perdendo assim a única chance de escapar daquele lugar deserto. Agora só podia contar com a possibilidade de alguém ver as chamas, aproximando-se para ajudar. Se isso não acontecesse, ela e o garoto estariam condenados. Todo aquele sacrifício teria sido em vão. Lynn sentia-se como se estivesse no inferno de Dante. Ao seu redor, as chamas se alastravam, enquanto ela evitava pensar no destino triste de Liu e Joey. Por mais perigosos e cruéis que pudessem ser, Lynn sentia-se deprimida por tê-los assassinado. Encostou-se em Carlos e adormeceu, mergulhada na angústia e no cansaço. Algum tempo depois, acordou com o barulho ensurdecedor das sirenes. Parecia que toda a frota da polícia estava ali. Aliviada, ela sacudiu Carlos para que ele se levantasse. Foi então que ouviu um som bastante familiar. Um helicóptero? Não, não podia ser. Não seja boba, dizia para si mesma, tentando controlar a ansiedade. Quanto tempo havia se passado desde que pegara no sono, ela não sabia. Estava ainda atordoada, mas correu em direção ao helicóptero para ver se... Sim, era ele. Segurando Carlos pela mão, Lynn chorava, emocionada ao ver Álvaro descer. Quando o helicóptero pousou, o menino saiu correndo para abraçar o tio.
Eu estou aqui, tio. Álvaro saltara e conversara com os policiais. Ao vê-los, deu um grito, tomando o sobrinho nos braços. Em seguida, olhou para Lin, que estava paralisada no meio do jardim. Sorrindo, aliviado, correu a abraçá-la. O corpo de Álvaro tremia tanto quanto dela, pela forte emoção daquele encontro. Oh, Deus, Deus! Ele murmurava enquanto a beijava sem parar. Eu pensei que tinha morrido no incêndio. Maravilhada, Lin viu que ele estava chorando. Nas horas que se seguiram, cresceu a confusão na mente de Lin. Na delegacia para onde a levaram, tudo não passava de nuvens e imagens descontínuas, misturadas ao espanto que lhe causavam os inúmeros policiais e as perguntas intermináveis que faziam. Senhorita não lhe ouviu bem, não consigo ouvir o que diz, reclamava o delegado enquanto ela escorregava da cadeira. Já lhe contei tudo o que sei. Lin estava quase sussurrando, balbuciando frases sem sentido, de tão exausta, quando Álvaro entrou na sala. Furioso, ele exigiu que a liberassem imediatamente, caso contrário, estaria em contato com o ministro do Interior, um grande amigo seu. Depois dessa intervenção, tudo se resolveu como num passe de mágica. Transportada para casa de helicóptero, Lin dormiu durante toda a viagem, só acordando em meio a uma paisagem bastante familiar. Os pilares brancos da entrada da fazenda. Você me trouxe para cá, murmurou com lágrimas nos olhos. Álvaro sorriu. Achei que era o lugar mais próximo, disse, carregando-a nos braços, dispensando a ajuda dos empregados. Mas esse não é o meu quarto. Não, é o meu. Ao dizer isso, Álvaro desapareceu por alguns instantes, voltando em seguida com seu hobby de seda vermelho. Foi até o banheiro e ligou a água. Quando voltou, sentou-se ao lado dela na cama e olhou-a tão carinhosamente que ela sentiu um nó na garganta emocionada. Ainda abalada pelas experiências dos últimos dias, Lin não protestou quando Álvaro começou a tirar-lhe a roupa que cheirava a fumaça. Chocado, ele observava as marcas que o transporte naquela perua tinha deixado no corpo frágil dela. Está tudo bem, não dói muito, ela disse com um sorriso. Enquanto ele a carregava para o banheiro, Lin olhava maravilhada ao redor. O quarto era enorme, mas parecia um cenário de filme. Havia espelhos por todo lado, refletindo os enfeites dourados. Aqui caberiam perfeitamente umas 10 pessoas, pensou ela, enquanto Álvaro gentilmente a colocava sobre a ducha, entrando em seguida para juntar-se a ela. Ainda traumatizada, Lin mal podia se concentrar nas formas atraentes do corpo dele, quando Álvaro começou a banhá-la. Ele removia-lhe todo o cansaço, esfregando cada parte dela. O toque macio da esponja não transmitia nenhum apelo sexual, era apenas tranquilizante e delicioso. Depois de limpa, Lin deixou-se enrolar numa toalha, como se fosse um robô nas mãos de Álvaro. Envolta num dos hobbies dele, ele a levou para o quarto e colocou-a na cama. Está na hora de você dormir. Por favor, não me deixe, murmurou Lin. Ah, querida, onde acha que eu vou dormir? Na minha cama, é claro. Lin tentava controlar a respiração enquanto Álvaro se aconchegava a ela. Deve dormir agora, minha pequena adorável. Devo mesmo? Ela sussurrou enquanto abraçava. Acho que será melhor. Foram as últimas palavras que Lin ouviu, antes de cair num sono profundo, envolvida pela segurança daqueles braços fortes. Os raios brilhantes do sol da manhã iluminavam a linda figura de Lin sobre a cama de casal. Eram 10h30 e ela continuava deitada, espreguiçando-se e virando-se nos travesseiros, com o corpo ainda um tanto adormecido. Lembrava-se da deliciosa noite de paixão que passara ao lado de Álvaro. Estava na fazenda havia 2 dias e durante a maior parte do tempo ficava no quarto, envolvida pelos abraços sedutores daquele homem maravilhoso. Estava apaixonada. Na noite da chegada, ele a consolara durante seus pesadelos. Está tudo bem, querida, foi só um sonho. Eu estava sozinha naquela casa e havia fogo por todo lado. Ele tinha uma arma na mão. Eu gritei para que fosse embora, sabia que estava morto. Eu matei, mas mesmo assim aquele homem caminhava em minha direção, chegando cada vez mais perto. Ah, querida, não pode se culpar por causa daqueles marginais, nunca. Eles continuariam ameaçando as pessoas se continuassem vivos. Tudo já passou, não pense mais nisso. Enquanto se recordava, distraída, Lin foi interrompida pela chegada de Álvaro, que lhe trazia uma bandeja com café. Ela nem sabia que estava com tanta fome. Recostou-se nos travesseiros e começou a tomar o leite acompanhado de um delicioso pão. Enquanto se recordava, distraída, Lin foi interrompida pela chegada de Álvaro, que lhe trazia uma bandeja com café. Ela nem sabia que estava com tanta fome.
Recostou-se nos travesseiros e começou a tomar o leite, acompanhada com um delicioso pão. Acabei de falar com Felipe pelo telefone. Parece que a polícia localizou o chefe da quadrilha sem dificuldade, seguindo as pistas que você e Carlos deram. Não precisa mais ter medo, os bandidos estão atrás das grades agora, querida. A propósito, como nos encontrou em tão pouco tempo? Foi através da mensagem que deixou na porta do banheiro daquele posto. Que garota inteligente. Então você a encontrou? Por Deus, aquela mensagem vai me custar uma fortuna. Não sabia que tantas mulheres utilizavam banheiro público. Já recebi centenas de telefonemas. Entretanto, não me importarei em pagar tantas recompensas. Estou muito feliz. Você se salvou e isso é o que importa. Sim, bem. Envergonhada, Lynn notou que uma migalha de pão caíra-lhe sobre os seios, que estavam completamente à mostra. Ah, não, murmurou Álvaro quando ela tentou se cobrir. Eu gosto de vê-la assim. Sinto um grande prazer em olhar seu corpo. Ela corou quando Álvaro acariciou, passando vagarosamente as mãos sobre os seus seios. Um topor languido invadiu-lhe o corpo enquanto ele puxava o lençol para admirá-la. Deus, como um homem pode se cansar de ver você? Álvaro estava ofegante de desejo. Lynn correspondia totalmente aos beijos dele, sussurrando e gemendo de prazer. Como era delicioso fazer amor com aquele homem que tinha completo domínio sobre ela. Lynn mergulhava numa avalanche de paixão à medida que ele satisfazia-lhe os desejos mais íntimos. Suspirava arrepiada diante de tamanho êxtase. Lynn nem poderia imaginar as surpresas que lhe aguardavam depois de uma manhã tão agradável. Estava confortavelmente descansando quando ouviu alguém bater na porta. Pensou que fosse Maria, chamando-a para almoçar. Jamais pensou que Dolores fosse aparecer ali. Alô, querida. Trago-lhe algumas notícias interessantes. Enquanto reparava na elegância de Dolores, Lynn sentiu um frio na espinha ao notar que também era observada. Com olhos maldosos, Dolores parecia notar cada detalhe. O robe de seda que vestia, os lençóis desarrumados sobre a cama. O que quer aqui? Vim fazer uma visita, é claro. Mas por quê? Quantas perguntas! Certamente é sempre um prazer vê-la, porém, nesse caso, eu estou aqui a pedidos. Como sabe, até agora não tivemos notícias de Carlos. Enquanto você descansava, Álvaro recebeu um telefonema e saiu às pressas. Disse que precisava ir à cidade do México para resolver questões relacionadas ao cunhado. Pediu-me então para entregar-lhe essa carta. Como vê, a razão primeira da minha visita não era exatamente você, mas diante desses imprevistos... Vamos direto ao assunto, por favor, Dolores. Sabia que isso não seria fácil, bem que eu avisei Álvaro. Aqui estão algumas roupas para você vestir e também uma passagem de volta para os Estados Unidos, de preferência para hoje mesmo. Sabe, você é bem diferente do tipo de garota que Álvaro gosta. Geralmente toma cuidado e procura não envolver a família com seus pequenos casos. Dolores balançou a cabeça como se estivesse sentida. Lynn parecia tomada de pânico, seu corpo tremia incontrolavelmente. Se está tentando me convencer de que ele quer se livrar de mim, fique sabendo que eu não acredito em você. Álvaro não faria uma coisa dessas comigo. Acha mesmo, querida? Então por que não leia a carta? Se deseja se torturar mais ainda, pode telefonar e falar pessoalmente com ele. A essa altura está voando em seu avião particular, mas é possível se comunicar. Eu tenho certeza de que lhe dirá palavras ainda mais duras, explicando-lhe como ele encara essa situação. Lynn correu para o banheiro, sentindo-se terrivelmente mal. Respirou fundo e abriu o envelope, esforçando-se para focalizar as palavras. Para mim, foi um prazer imenso conhecê-la, mas nosso caso precisa parar por aqui. Você tem sua vida e eu a minha. Embora lhe seja muito grato pelo que fez por minha família, acho que não devemos mais nos ver, a não ser em caso de extrema necessidade. Qualquer tentativa sua de me convencer do contrário será inútil. Imensamente sentida, Lynn demorou para voltar ao quarto. Não podia compreender como ele tinha coragem de fazer uma coisa dessas com ela. Pode me trazer as roupas de que falou. Ficarei pronta num minuto. Disse num tom apático. Claro, concordou Dolores rapidamente. Sai um avião hoje mesmo à tarde. Colocou as roupas sobre uma cadeira e saiu do quarto sem dizer mais nada. Lynn atirou-se na cama desolada, afundando o rosto no travesseiro de Álvaro, ainda impregnado com o cheiro de sua máscula colônia. Uma tremedeira tomou conta do seu corpo e ela se contorcia aos prantos como se seu coração estivesse se partindo em 1000 pedaços. E na realidade, estava mesmo. Capítulo 10. Final. As pessoas vestidas de luto passavam por Lynn murmurando palavras de conforto, enquanto alguns integrantes do antigo circo estendiam a mão para ela e a abraçavam sem nada dizer.
Era difícil aceitar o fato de que o tio Charlie nunca mais apareceria com seu paletó vermelho, estalando o chicote no centro do picadeiro. A senhorita já está pronta? Mergulhada em seus pensamentos, ela ficara sozinha parada na escadaria da igreja, enquanto os carros desapareciam na poeira da estrada. Suspirando, virou-se para Rush, o empregado mais jovem do tio dela. Sim, vamos para casa, disse, acompanhando-o até a caminhonete. Será que ainda poderia chamar o rancho de lar? Desde que voltara do México havia 2 meses, tinha permanecido ao lado do tio 24 horas por dia. Depois de pagar as contas do hospital e as despesas do funeral, estava sem nenhuma condição financeira para manter o rancho. Se pretendesse continuar a criar os cavalos árabes, teria que manter os pagamentos em dia. Não podia sequer pensar na possibilidade de voltar à vida do cinema. Sua última experiência nas mãos de Larry White fora definitiva. O acidente parecia ter lhe deixado com pavor de alturas e ela jamais conseguiria desempenhar os papéis como antes. Por causa da difícil situação financeira, deixara-se convencer pelo capataz do rancho que sugeria a venda imediata da propriedade. Creio que não tem escolha, senhorita Harris, dissera ele. O advogado desse possível comprador de que lhe falei me garantiu que seu cliente conservará o lugar assim como está. Também pretende continuar com os mesmos empregados. A oferta é muito boa e penso que deveria ao menos pensar sobre ela. Nós todos sentiremos muita falta do seu tio, dizia Rush no caminho. Eu era apenas um menino quando vim trabalhar para ele. Não gostaria de ir para nenhum outro lugar. Eu sei, Rush. O rancho também é meu único lar. Eu vou fazer o possível para continuar com ele. Sabe disso, não é? Claro. Eu só queria dizer que eu e os garotos... Bom, não estamos precisando urgentemente de dinheiro. Se aceitar, podemos ficar sem receber até que sua situação melhore. Oh, Rush... Lincoln tinha as lágrimas a custo. Agradeço muito a gentileza. Eu tentarei resolver as coisas da melhor maneira possível para que ninguém saia prejudicado. Nunca se sabe o que pode acontecer. Vamos aguardar. Bem, aqui estamos. Anunciou Rush parando a caminhonete ao lado da casa. Obrigada por ter me levado à igreja. Era o mínimo que eu podia fazer. Tem certeza de que está bem? Se quiser que eu fique lhe fazendo companhia? Não, eu estou bem. Ela respondeu, sem coragem de contar que dali a 1 hora se encontraria com a pessoa interessada em comprar o rancho. Obrigada pela gentileza. Até qualquer hora. Rush gritou antes de sumir na estrada. Lynn respirou fundo e entrou na casa vazia. Sentiu uma grande solidão. Tudo parecia tão quieto, sem a alegria do tio Charlie. Resolveu tirar aquela roupa preta e tomar um banho antes que o comprador chegasse. Na trepidez do banho delicioso, ela esfregava cada parte do corpo como se assim pudesse lavar a alma e livrar-se da tristeza e dos problemas. O último mês não tinha sido fácil. Ao ver o tio piorar a cada dia, sentia seu coração em pedaços. Dizem que o tempo é o melhor remédio, mas para Lynn, esse ditado não parecia estar funcionando. 1 mês pode não significar muito, porém, em termos de horas, minutos e segundos, é quase uma eternidade. Durante as longas horas em que cuidara do tio, pensava em Álvaro, cheio de recordações dos dias mágicos que passara ao lado dele. Tinha a impressão de que jamais esqueceria sua personalidade tão forte e magnética. Não se iludira. Desde o início, sabia que deveria ter cuidado com aquele relacionamento. Uma pessoa com o dinamismo de Álvaro era demais para ela. Não pudera resistir e acabara perdidamente apaixonada. Ele havia tirado dela tudo o que possuía para oferecer, sua virgindade e seu amor. Em troca, não recebera nenhuma palavra. Como poderia esperar que tudo acabasse de outro jeito, a não ser em mágoas e dor? Você não passa de uma boba. Seus exemplos servem de lição para todas as garotas estúpidas que se entregam aos pecados da carne, disse Lynn para si mesma, com um sorriso triste. Pecados da carne era um termo bíblico que expressava perfeitamente o que ela achava do caso que tivera com Álvaro. Ele era do tipo de homem que sempre consegue o que quer e, depois de saciado, abandonar as suas conquistas. Fora exatamente o que lhe acontecera, mas ela não era assim tão fria quanto Álvaro. Ainda não tinha se recuperado daquela separação. Sentia-se deprimida, como se tudo tivesse acontecido há pouco. Enquanto pensava, foi interrompida pelo som da campainha. Quem poderia ser? Era muito cedo para o comprador chegar. Provavelmente, Rush se esquecera de dar algum recado com a confusão do funeral. Já vou, Rush, só um minuto, disse, enquanto se enrolava numa toalha antes de abrir a porta. Aposto que
Álvaro? Boa tarde, querida Lin. Ou seria melhor dizer boa noite. O, o que você está fazendo aqui? Atônita, Lin observava Álvaro entrar porta adentro enquanto tentava se recuperar do susto de vê-lo surgir assim tão de repente. Isso é jeito de me receber? Devo lhe dizer que está charmosa como sempre, embora estivesse mais composta da última vez que a vi. Pelo amor de Deus, ela corou, segurando a toalha que a cobria com mais determinação. Indignada, olhava para o homem que, além de lhe causar tanta infelicidade, ainda se achava no direito de invadir sua casa como se lhe pertencesse. Sai imediatamente. Eu estou esperando uma visita e eu sei perfeitamente, por isso eu vim até aqui. Quer dizer que fiz uma oferta ao capataz. Aliás, a casa não é nada mal, essa sala é bastante confortável. Que absurdo! Que interesse você teria em comprar esse pequeno rancho? Ora, diga logo por que veio. Curiosidade, eu gostaria de descobrir o que esse lugar tem de tão interessante. O que existe aqui que eu não poderia lhe oferecer? Você não tinha nada para oferecer. Não fosse a morte do meu tio, eu lhe daria uma boa risada. Então vai cuspir na minha cara enquanto eu me atiro aos seus pés? Gostaria imensamente de ter essa oportunidade, mas você não me deu essa chance. Ora, tudo isso é patético, atirando-se aos meus pés. Esse é o maior insulto que eu já ouvi. Sente-se ofendida, senhorita? Ficaria lisonjeada em saber o que um homem precisa lhe oferecer para não se ofender. Saia daqui, vá embora e não volte nunca mais. Lin saiu correndo em direção ao quarto e fechou-se lá dentro. Álvaro a seguiu e, forçando a porta, abriu-a com violência. Saia! Gritou Lin. Ele atirou a gravata e a jaqueta e lançou ao seu corpo aquele olhar analítico e inquisidor. Sim, eu irei embora, mas só depois de saber algumas coisas. O que quer? O que uma vagabunda como você pode desejar que eu não possa oferecer? Não se atreva a falar assim comigo. Lin, desesperada, deu-lhe uma bofetada no rosto. Ele revidou com violência e ela, com um grito de dor, caiu na cama. Você me machucou! Cristo, é a primeira vez que eu bato com uma mulher. Aturdido, ele olhava para a figura frágil de Lin estendida sobre os lençóis desconsolada. Uma vez o chamei de idiota, e isso é exatamente o que você é. Basta! Silêncio! Atirando-se na cama, Álvaro arrancou a toalha que envolvia o corpo de Lin, que se debateu tentando se defender. Exausta, ela finalmente desistiu. Aos prantos, viu-se aproximar e gritou desesperada. Não, por favor, isso é estupro! Na primeira noite que fizemos amor, disse que sentia atração por mim. Está enganado, foi você quem falou isso. Agora é tarde demais, querida. Segurando os braços de Lin com uma das mãos, Álvaro começou a acariciá-la nos seios, provocando-lhe sensações incontroláveis. É assim que você geme para o seu amante? Sabe muito bem que eu nunca tive nenhum amante. Diga quem é. Vamos? Ele insistia com brutalidade enquanto a mantinha presa sob o peso do seu corpo. Não existe ninguém. O protesto tímido de Lin foi interrompido por um beijo violento. O sangue aflorava sua pele, apesar de todo o esforço que fazia para reprimir as emoções. Sobre os toques dele, sentia-se derreter, mesmo depois de tudo que ele lhe fizera. Percebia, humilhada, que ainda o amava e achou que não sobreviveria àquela tortura, enquanto ele acariciava cada segredo do seu corpo, provocando-lhe êxtases intermináveis. Sem conseguir resistir mais, Lin murmurava o nome dele repetidamente, suspirando e gemendo. Álvaro admirava-lhe as belas curvas enquanto a possuía com ímpeto. Ela quase desmaiou de prazer ao sentir aquela explosão tão intensa. Quando voltou a si, estava nos braços de Álvaro, que carinhosamente lhe enxugava as lágrimas. Minha preciosa amada, querida, como pôde partir sem me dizer uma só palavra? Por que me mandou simplesmente uma carta falando que voltaria para o seu amante e que não queria mais me ver? Pensei que morreria quando li a mensagem. Uma resposta tão cruel ao meu pedido de casamento. Mas foi você quem me deixou. Mandou-me aquela carta terrível e fria dizendo que deveríamos nos separar. Eu? Como poderia fazer uma coisa dessas? Pois se a amava e queria me casar com você? Sonhava com seus murmúrios, minha bela amada. É impossível. Você me ama? Sussurrou sem acreditar no que ouvira. Como pode duvidar disso, meu amor? Embora eu próprio não estivesse entendendo o que acontecia comigo desde a época do hospital, porque senti tanta raiva de você e do meu irmão, porque ficava furioso quando eu pensava em você com outros homens. Mas sabe que não... Espere, deixe-me terminar. Preciso tentar explicar por que me transformei num homem tão cruel para você. No fundo, eu acho que queria machucá-la, eu a desejava muito. Sua imagem não saía do meu pensamento. Deus, eu achava que ficaria louco.
Quando a abracei na cachoeira, percebi que a amava profundamente. Pode imaginar o que eu sentia? Estava apaixonado pela noiva do meu irmão. Tentei destruir esse amor, passava as horas atormentado. Oh, Álvaro, eu amo tanto. Mal pude me controlar naquele dia do touro, quase a violentei. O que foi que... O que foi que disse? Perguntou, olhando-a com espanto. Lin agora admirava o homem a quem amava e sem o qual sua vida parecia não ter sentido. Nem mesmo toda a confusão da sua partida importava, agora que sabia que era correspondida em seu amor. Disse que te amo, com todo o meu coração. Deus, mas naquela noite falou que sentia apenas atração. Não, não. Eu pensei que você tinha falado isso. Estava tão apaixonada, queria muito fazer amor com você. Eu tentei não me censurar por me entregar a um homem que desejava apenas o meu corpo. Eu estava muito confuso. De repente, eu descobri que você não era Marilyn, nem noiva de Felipe. Eu estava livre para possuí-la. Embora não tivesse provas do seu amor, eu a desejava muito. Você reagiu tão intensamente, foi tão ardente, que eu não pude resistir. Estava decidida a lhe pedir em casamento no dia seguinte, quando aconteceu aquele rapto horrível. Jamais saberá a tortura por que passei naqueles 2 dias. Eu não tinha esperanças de encontrá-la viva. Estava desesperado, pois quando finalmente encontrei a mulher da minha vida, ela fora arrancada dos meus braços de uma maneira brusca e cruel. Quando a encontrei, eu quase morri de alegria. Queria me declarar, mas resolvi esperar até você se recuperar do trauma e das coisas horríveis que tinham acontecido. Ai, eu tive que ir às pressas para a cidade do México. No avião, eu escrevi uma carta pedindo-a em casamento, achando que durante minha ausência eu poderia pensar no assunto com bastante calma. Mas quando Felipe me entregou sua carta, eu quis morrer. Felipe? Eu não vi Felipe. Eu só recebi aquela carta horrível que me mandou. Querida, eu já lhe disse que eu não escrevi nenhuma carta horrível. Mas isso é uma loucura. Eu posso provar o que estou dizendo. Lin abriu a gaveta da cômoda, entregando o papel a Álvaro. Veja, aqui está. Agora vai entender por que eu deixei o México tão rapidamente. Lin observava a expressão de ódio no rosto de Álvaro enquanto ele lia a carta. Quem lhe entregou isso? Eu vou matar o monstro que fez uma coisa dessas. Foi você quem me mandou através de Dolores, juntamente com a passagem de avião. Não, eu não fiz isso. Entreguei uma carta a Felipe quando passei por Monterrey e a caminho da cidade do México. Álvaro se virou imediatamente a fim de usar o telefone, que estava ao lado da cama. Telefonista, quero falar com a Espanha. O que está fazendo? Por que ligar para a Espanha? Eu preciso falar com Felipe. Ele está em Madrid com Marilyn. O que aconteceu entre eles, afinal? Estão em lua de mel. Ela resolveu abandonar a carreira cinematográfica para se dedicar à vida doméstica. Fico contente em saber disso. Eu tenho certeza de que ama muito Felipe. Não está apenas atrás do dinheiro dele como você achou. Eu tinha as minhas dúvidas, mas depois que Marilyn contou sobre o seu antigo casamento e confessou todo o plano, quer dizer, a razão pela qual você a substituiu. Bem, achei que, se ela teve coragem de nos contar a verdade, era porque realmente o amava. Você me entende, não é? Eu não podia contar nada porque tinha prometido a Marilyn. Não se preocupe, querida. Além disso, sei que pretendo me casar com uma domadora de cavalos e malabarista de circo. Deus deve estar ficando louco. Ainda não me pediu em casamento, murmurou ela, olhando carinhosamente. Minha querida... Um momento, respondeu, virando-se para falar ao telefone. Felipe? Muitas gradas, disse alguns minutos mais tarde. Lembranças a Marilyn, sim, está tudo bem. Ele piscou para Lin. Talvez se eu me atirasse aos pés dela, ainda tenho esperança de me casar, sim. Adeus. Desligando, Álvaro virou-se para Lin. Marilyn mandou um beijo. Graças aos pedidos dela e aos conselhos da minha mãe, eu estou aqui. Senti-me humilhado com a sua partida, mas Marilyn me disse que você era uma boa mulher e insistiu para que eu a procurasse. Assim, poderia ter certeza de que não me amava, ou quem sabe... Mas ainda não me contou o que aconteceu com a carta. Bem, é verdade que eu e Dolores... Vocês eram amantes, tudo bem, eu já sei. Mas desde o dia em que a vi no hospital, ninguém mais me interessava, ninguém mesmo. Então resolvi conversar com Dolores quando chegamos à fazenda. Disse-lhe que nosso caso estava encerrado. Felizmente ela não aceitou minha decisão. Então escrevi uma carta explicando-lhe a situação. Ela lhe entregou a segunda parte dessa carta. Ainda não compreendi bem. Ninguém pode compreender uma mulher tão mesquinha. Naquela manhã, tudo estava muito confuso. O corpo de Ricardo tinha sido encontrado na cidade do México. Ele foi assassinado por traficantes, pessoas ligadas àquela quadrilha. Oh, não. Pobre Carlos. E Mercedes? Sim, é muito triste.
Minha irmã está se recuperando aos poucos, mas deixamos essa conversa para depois. Naquele dia, Marilyn apareceu e Felipe estava tão excitado que nem sabia direito o que acontecia ao seu redor. Entreguei a carta para ele antes de pegar o avião para a cidade do México. Nesse meio tempo, Dolores chegou para consolar minha mãe e se oferecer para levar a carta até a fazenda. Felipe, que estava nas nuvens, não pensou duas vezes. Descobri isso agora pelo telefone. Nem tinha passado pela minha cabeça perguntar se ele cumprira sua missão. Dolores substituiu a carta que lhe escrevi pela que eu havia mandado para ela semanas antes. Mas Dolores me pareceu tão convincente, disse que eu poderia até telefonar. Foi um risco que ela precisou correr. Não sei como ela pôde imaginar que eu voltaria. Ela é uma mulher muito atraente. Lynn, eu amo você, desde o primeiro momento que eu a vi. Amo a sua pureza, a sua inocência. Você é toda a minha vida, minha adorada. Não responderei por mim, se não me aceitar como marido. Oh, Álvaro, murmurou antes de olhá-lo com ar de preocupação. O que eu farei com esse rancho? Não me interesso por ele, é só por você. Venda-o. Mas e os empregados? Minha querida, faça o que quiser. Leve-os conosco para a fazenda, mas por Deus, diga que aceita meu pedido. Lynn o olhava maravilhada, cheia de desejo e amor. Oh, Álvaro, claro que eu quero. O nome dele se perdeu entre os beijos que se seguiram. Finalmente, Lynn encontrava o lar com que tanto sonhara. Ali estava ela, entregue aos braços de Álvaro. Ali gostaria de permanecer para sempre.